Tá, pessoal? Tudo bem? Quem fala é o Gilson. Já vamos começar a nossa live. Vamos. Não sei se o Francisco entra. Fiz convite aqui para ele, tudo bem? Oi, Francisco. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. Eu só deixa eu tirar aqui da luz. Tá ok. Então, Tá quando muito o claro Francisco hoje. tá Não, ok. perfeito. Já Então, deu, gente. Ah, já tá bom, já tá claro aí. tá ok. Então, deixa eu te apresentar aqui, Francisco, pro nosso público, né? Antes de apresentar o Francisco, eu queria dizer que essa é a segunda semana de lives, né, do Cowork IFMA, e essa é a primeira semana, né, do eixo Turismo e Hospitalidade, com a temática Turismo e Hospitalidade e Lazer em tempos de pandemia, tá? Então, eu sou o Gilson, boa tarde a todos. Então, juntamente com o Francisco, nós vamos falar sobre a temática Desafios do Turismo e da Hospitalidade no pós-pandemia. Então, o Francisco é o nosso convidado especial. Eu vou me ater a apresentar ele, tá? O Francisco, ele tem uma vasta experiência, né, já em turismo e hospitalidade. Ele é doutor em planejamento e gestão do turismo. Ele é professor e pesquisador do programa de mestrado e doutorado em turismo e hotelaria da Univale, né, que é a Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ele foi coordenador do programa, também foi presidente ali da Ampitur, né, Associação de Pesquisadores de Turismo, né. Recentemente, o Francisco ele foi secretário adjunto de turismo em Santa Catarina e atualmente ele está como editor-chefe da revista Applied Tours, que é uma revista científica, né, de turismo e hospitalidade e que tem crescido bastante, né, nos últimos anos. E também ele está como coordenador do Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu, que é um fórum científico também, que com certeza está entre os melhores fóruns de turismo e hospitalidade no Brasil. Tá? Então, acho que Francisco ele tem uma grande quantidade de publicações nacionais, internacionais, tá? Então tem uma vasta experiência e vamos poder, né, aproveitar um pouco dessa experiência do Francisco hoje. Tá? Então, eu queria agradecer ao Francisco, tá, Francisco, pela oportunidade que nós estamos tendo, né, que o Cowork IFMA está tendo, de poder te escutar um pouquinho, tá? Também agradecer a Ivanilde, a professora mestre Ivanilde Pacheco, que é a coordenadora do Cowork, pelo convite que ela fez, né, a mim e ao Francisco, tá? Então, Francisco, nós podemos ver, né, que a pandemia, essa pandemia, né, o Covid-19, ele afetou de uma forma geral a humanidade, né? Então, isso aí todos nós sabemos, muitos ainda estão isolados, né? Outros estão tendo que sair talvez para o trabalho. E também essa pandemia ela afetou a economia e o turismo, né? O turismo ele está inserido na economia fortemente, né? Na nossa realidade, na atualidade, no mundo, o turismo está bem inserido dentro do processo econômico, né, de países, regiões. E nós temos, então, um problema, né, a princípio, essa ameaça, e com o passar do tempo, os gestores, os destinos, né, as empresas, começaram a digerir, por assim dizer, nessa situação e começaram a pensar
em planejar e quais ações poderiam ser tomadas, tá? Então eu vou começar com... Nós temos algumas perguntas, né, para ti. Eu vou começar com uma pergunta que é o seguinte, Francisco. Como que tu entendes, né, o comportamento das pessoas nessa relação com o turismo e a hospitalidade no pós-pandemia, né? E assim, a partir desse entendimento, né, desse comportamento das pessoas, como que nós poderíamos ter uma retomada mais favorável, né, na tua opinião, na tua visão, em relação ao turismo e hospitalidade? Quais seriam os caminhos que poderiam ser traçados, Francisco? Ok, Gilson. Primeiro, né, uma boa tarde, né, para todos que estão nos acompanhando ou que vão acompanhar aí posteriormente a live, que eu acredito que fique no Story, fique no próprio site do Coworking. Agradecer ao Coworking do IFMA, né, no nome da Ivanilde, pelo convite e dizer que é muito bom, né, a gente ter assim, grupos tão dedicados, tão animados para colocar o turismo em prática, né? Isso é fundamental. Uhum. E daí um abraço grande para todos os nossos, os meus, né, ex-alunos do IFMA, né? Nós fizemos aí um mestrado em turismo e hotelaria. Aí a gente tem vários alunos. Professora Doris e eu fizemos a primeira entrevista a todos, acompanhamos todo desenrolar e hoje, com muita felicidade, vários de vocês estão fazendo doutorado ou vão fazer doutorado. Alguns já se doutoraram. E que isso é fundamental tanto para o IFMA, né, ter os professores mais titulados, mais preparados, quando para o estado do Maranhão, né, aí tem profissionais realmente com maior qualidade. E eu acho que está um pouco ligado a isso, o Gilson, aquela em direção da minha resposta ou do que eu considero fundamental nesse momento. Nós estamos num momento muito complicado, muito complexo para todas as áreas, né? Estamos vivendo, pelo menos em termos de Brasil, um processo mais complexo, mais complicado que outros países, né? Causado por problema de governo, de desgoverno mesmo, e problemas sociais da própria população, que muitas vezes não entende, né? Como é que isso vem, o quanto isso afeta, né, como um todo. E faz com que nós tenhamos uma dificuldade ainda maior para a gente voltar, né, voltar a esse momento. Esse momento que nós estamos passando, que a gente ainda não terminou, né, eu realmente, particularmente, esperava já terminar, mas eu estava me arrumando aqui para a live, ainda vi muita gente na rua, na cidade onde eu estou, nós estamos na segunda onda, então foi decretado, né, uma redução, né, do número de pessoas da rua, não é lockdown ainda, mas é como se fosse, estamos voltando, né, ao processo de novo, mostra como isso é complicado, né? E talvez uma das primeiras regiões aqui, o litoral de Santa Catarina, está passando por esse movimento. Principalmente por conta de alguma movimentação de pessoas da região que vieram fazer turismo na praia em plena pandemia. Isso está muito claro, porque é a única região onde a gente realmente voltou. Mas, assim, é tão complicado começar a atividade turística, né? Recomeçar, sim, porque ela trabalha fortemente com a mobilidade, com a circulação de pessoas, né? Ela é um serviço, né? É um produto, se vocês assim quiserem, uma experiência que a gente tem que ir em outro lugar para obter, né? Além de fora de casa, mas ainda fora do meu local de residência. Então, além da minha casa, do meu município ou muitas vezes do meu estado. Então, isso complica ainda mais o retorno do turismo em relação às outras atividades, quando eu faço referência numa pandemia onde a gente está vivendo. Porque é uma atividade que ela trabalha em função da circulação de pessoas. Sim. E o que se faz nesse momento? Quer dizer, o que dá para a gente fazer nesse momento? É o momento de se planejar. É o momento de se parar para pensar o que nós estamos fazendo, o que nós fizemos em turismo em São Luís, em Barreirinhas, em Belém, tá? Ou aqui em Camboriú, e como é que nós vamos organizar o turismo a partir
a partir de agora, ou depois da pandemia. Uhum. Algumas cidades estão fazendo, né, pesquisa durante a pandemia. Pesquisa com clientes, né, com visitantes que já vieram para as cidades, ou quais são os comportamentos. Isso é importante, sem sombra de dúvida, mas mais importante é se a gente tiver os municípios que tenham essa pesquisa já anterior e consigam comparar as mudanças de comportamento. Senão nós vamos fazer uma grande pesquisa agora durante o Covid, tá? E depois nós não temos elementos de comparação. E isso é frustrante, porque aí nós não temos referência a isso. Dizendo de outra forma, nós precisamos fazer com que o turismo, né, seja entendido de forma mais profissional. Tá? E essa, quando eu fiz a relação com a formação de vocês, de forma mais profissional, a formação aí de turismólogos, de técnicos de turismo, de técnicos de hospedagem, de tecnólogos aí de hotelaria, precisam, né, ir para o mercado, começar a trabalhar, começar realmente a atuar de forma mais profissional do mercado. Os outros profissionais, administradores, turismólogos, geógrafos, etc., precisam entrar de forma mais intensa no mercado tanto privado, hotéis, etc., quanto o setor público, para profissionalizar um pouco mais o nosso segmento. Porque, Gilson, nós fomos pegos, né, em termos de Brasil quase todo, né, na área de turismo de forma muito amadora. Né? A professora Doris está aí entrando, ela conhece a área aí há mais de 30 anos e sabe do quanto é amador, o quanto foi sempre muito amador trabalhar com turismo no Brasil. Né? Não Sim. por parte dos turismólogos ou das pessoas que atuam, né, na academia ou de forma mais séria, né, no sistema, mas pelo setor político e até pelo setor empresarial. Então, assim, essa distância que a gente tem no setor turismo com o profissionalismo, com o trabalhar de forma mais séria, é o que eu acho que realmente vai dificultar o nosso retorno. Tá? Então, a gente está ouvindo várias lives, eu fiz algumas pelo fórum, fui convidado para outras, para participar com pessoas do mercado também, e todas elas estão ligadas à necessidade da gente realmente planejar, da gente fazer uma pesquisa, da gente trabalhar de forma séria com tecnologias mais novas. Tá? Eu nem estou entrando assim, em grandes tecnologias, mas assim, planejar o turismo para Barreirinhos. Né? Não simplesmente receber o turismo sem se organizar preliminarmente. Então, isso é fundamental. Claro, Gilson, eu sou professor de planejamento. Né? Eu trabalhei com a Doris anos nessa área. Naturalmente, eu considero que planejar é fundamental para efetivamente gerenciar e dar conta das outras etapas do processo. Tá? Então, assim, não diretamente na tua resposta, mas eu vejo com muito receio o nosso retorno. Eu acho que o comportamento da sociedade brasileira não está sendo o melhor, tá? O mais adequado. Eu sou bastante crítico a isso, tu me conheces, né? Bem, Uhum. e ao mesmo tempo o setor de turismo muitas vezes não está se reagindo porque ele não estava preparado ele estava preparado apenas para tocar, para lidar. Né? No termo que tu usa na pesquisa, né? O enfrentamento que dá é o seguinte: vou lidar, vou tocar as coisas conforme dá. E não de forma profissional, de forma mais séria, que outros setores da economia têm, o setor industrial, ou até o setor comercial, até vários setores de serviços têm, mas o turismo é um dos setores que mais é informal, como é dito aqui, é mais informal, são setores menos preparados e, naturalmente, numa crise, é o setor que realmente vai sofrer bastante. Então precisaria, Francisco, de uma cooperação maior, né, entre talvez setor público, setor privado, não excluir a academia, né? Como hoje também tem muito esse debate, né? A questão científica seria uma alternativa importante agora, né? Essa coordenação, essa colaboração, né? Eu Entre acho, diversos Gilson, atores, né?
Os atores, assim, ó, não só a academia, tá? Eu trabalhei no governo do estado e muitas vezes o setor privado Sim. fica à parte, né? Não é só a academia. Às vezes o governo se une à academia e tenta fazer alguma coisa, mas sem o setor privado. Muitas ações do setor privado de forma individualizada também. Entendendo que a melhor função do Estado, sabe qual é? Ele não se meter no turismo, deixar que a gente toque. Como se a gente pudesse, como se fosse um setor fechado. Quer dizer, o setor industrial, não digo que ele não precisa do governo, né? A industrialização do Brasil ela ocorreu por causa de incentivos governamentais, sempre. Todos os movimentos foram em cima de incentivos governamentais. Mas o turismo ainda é mais forte porque é o destino que vai ser comprado, né? É o destino que vai ser aonde eu vou ter a minha experiência. Eu não vou ter a minha experiência no ambiente privado, eu vou ter uma experiência no ambiente público, mas o setor privado também faz parte dessas relações. A Bianca, que entrou há pouco, o Cálido, que entrou há pouco aqui na live, Uhum. perceberam isso nos trabalhos que eles fizeram, que a Sim. relação desses vários agentes de vários tipos são fundamentais para que o setor de turismo efetivamente se instale. Então, aquilo que tu falou de relações entre os vários setores é fundamental. Então, não é simples, tá, planejar o turismo, então não vai ser simples voltar depois da pandemia, porque o setor todo precisa se organizar. Governo, academia, iniciativa privada, precisa se organizar de forma cooperada para reagir por conta de um caso tão extremo como a gente está tendo da pandemia. E aí, Francisco, eu acho interessante essa questão que tu está falando, do turista, porque ele vai ter a experiência dele numa área pública, né? E aí a gente pode ver também que existe uma dificuldade, talvez, com relação a alguns centros, né? Os centros urbanos, né? Que às vezes alguns estudos falam sobre determinados tipos de turismo, então vai trabalhar a questão do isolamento e como a gente poderia trabalhar essa questão dentro dos centros urbanos, né? A gente pode pegar, por exemplo, aqui em Balneário, que é uma cidade de cento e poucas mil pessoas, mas quando chega o final de semana, que faz um sol, então vem muitas pessoas para cá. Então, nessa questão de pandemia, algumas pessoas podem ficar até com receio, né? Desse contato forte entre pessoas. A gente pode ver também a questão de São Luís, que tem que trabalhar melhor seu turismo, mas já chega a quase 1 milhão de pessoas, né? Então, qual seria a tua visão com relação à questão dos centros urbanos, Francisco? Como poderia ser trabalhado isso? Gilson, eu acho que aí tem duas coisas nos centros urbanos, né? Quando nos centros urbanos nós vamos, o que nós vamos vender de experiência, né? Vão ser vai ser o museu ou uma casa tombada ou uma rua, digamos, específica que remonte, né? Que ele esteja muito ligado a a preservação do patrimônio, mas esse patrimônio a gente só pode observar, então um turismo quase de observação, digamos assim, contemplativo, tá? Eu acredito que medidas de segurança, né, de segurança sanitária, né, que estão tão faladas agora, tá? E que me parece aonde a gente melhor reagiu e que, convenhamos, é a parte mais fácil, né, Gilson? Porque, assim, existem protocolos na área da saúde e trouxeram esses protocolos para dentro do turismo. Quem trabalha com hotelaria, eu vi aí a Nívia, o pessoal entrando, tinha muita gente que trabalhava com hotelaria aí no IFMA, eu lembro claramente, a gente adota um protocolo desses e fica mais fácil a gente fazer determinados controles. Agora, quando o que eu vendo esse espaço turístico de encontro, esse espaço mais urbanizado, né? Puxando um conceito aí, né? Uma palavra aí lá da geografia e da arquitetura, a urbanidade, quando o que eu vendo é realmente o movimento, ver e ser visto, como o Balneário Camboriú tem isso, como algumas ruas de São Luís têm isso, esses espaços de encontros, barzinhos,
tá? Que isso vende muito. Eu lembro de alguns locais que eu fui aí em São Luís durante a época do IFMA, tanto com o pessoal quanto com o próprio Ricardo Lago, né? Bastante saudade do Ricardo, faz tempo que a gente não vê-lo, não consegue ver. A gente saiu. Então é isso que São Luís vende, algumas ruas, São Luís, Barreirinhas também, tem alguns locais de encontro, tá? Esse realmente vai ser complicado, Gilson, porque a experiência que eu estou vendendo ali, ela tem a ver exatamente com o encontro, exatamente com a proximidade, tá? Então, nesse movimento, esse tipo de experiência vai me causar um confronto, né, paradoxal de experiências. Quer dizer, tanto eu quero estar junto, mas depois eu tenho medo de estar junto. Dá para comparar aí com o turismo de aventura, né, que ao mesmo tempo quero sentir o medo e ao mesmo tempo o prazer de me aventurar. Então, não sei se seria a melhor metáfora, mas seria mais ligado a isso. Então, realmente eu vejo com muita dificuldade. E aí é um ponto chave, né? O que talvez vai acabar acontecendo são experiências mais extremas. Eu vi o Tércio entrando, eu acho que era o Tércio que entrou, as experiências de dark turismo, por exemplo. Né? São experiências mais seletivas, grupos menores, mais alternativo. Então, esse tipo de experiência, eu acredito que vai ser mais rápido de retornar. Agora, aquele local, aí ele deu um oi aí o Teste, aquele local que precisa encontro de pessoas, e o que vende, com o Balneário Camboriú, o que vende é esse encontro, e vende muito, e tu sabes bem, tu estás morando aqui, tu conheces aqui há algum tempo, esse vai ser mais difícil, inclusive, planejar, porque eu tenho que planejar o encontro dessas pessoas, porque aí é que vende, eu quero ser visto na Avenida Atlântica, na Brasil, em Balneário Camboriú, tá? Mas eu não posso estar muito próximo, porque essa pandemia e outras vão ser muito fortes. O extremo, né, o extremo contrário, né, acontece sim alguns atrativos, como o Cristo Redentor, como as Cataratas de Iguaçu, que são os atrativos mais visitados no Brasil. Esses locais vão ter que ser muito mais controlados, né? Isso realmente é um caso que já vem ocorrendo, né? Alguns já estão abrindo, né, para testar o processo. Beto Carreiro World aqui para testar o processo, independente de eu julgar se é certo ou errado ter aberto, por favor, que aí, se entrar nisso, a minha questão é outra. Sim. O futuro vai ter que se cuidar bastante. Aí, Francisco, eu achei interessante porque, por exemplo, tanto pegando o caso aqui, né, de Balneário Camboriú, quanto a questão de São Luís, né, dá para são locais que podem trazer várias pessoas, né? Por exemplo, Balneário Camboriú pode vir várias pessoas de municípios próximos, né? Que podem também estar indo, por exemplo, para Itajaí, para o mercado público, né? Se divertindo, como tu falou, Beto Carreiro, né? E também a questão de São Luís, porque aí nós temos São Luís, aí próximo a São Luís nós temos Ribamar, que é turismo religioso, cultural, nós temos Barreirinhas também, que é muito procurado, nós temos Alcântara, né, que é o turismo cultural, turismo religioso, então realmente aí nós vamos ter que ter um monitoramento, né, dessas cidades, das regiões, né, para poder estar trabalhando essa questão até para não afastar o turista, né? Porque depois, aquele local que é mais procurado, talvez tenha uma incidência, digamos, né? Vamos dizer que não, mas se tiver uma incidência grande de casos, isso pode ser uma problemática, né? Futuramente para o turismo naquela cidade, né? Eu acho que aí tu citou casos como o de Ribamar e o próprio São Luís. A gente pode citar casos aí de eventos, né, como tu comentaste, ligados ou não a turismo religioso, festas de forma geral, né, encontros de forma geral. Esse é um segmento que mais vem sofrendo e que mais está tendo que se readequar, né? Tu citaste ali, né? A gente
O Gilson já está trabalhando comigo já mais de um ano, 2 anos, com o Fórum Foz do Iguaçu, que é um fórum que a gente vem trabalhando aí há 8 anos, né? E a cada ano vem aumentando o número de pessoas. O ano passado, quase 2.000 pessoas inscritas no fórum, né? E ele estava crescendo exatamente, Gilson, por conta desses espaços de encontro que a gente estava tendo. Ou seja, era muito bom, está todo mundo junto, os alunos, principalmente, que é um evento muito focado na graduação, nos cursos técnicos e tecnólogos, gostam de ver, ser visto, encontrar pessoas. Os alunos de turismo gostam de ver os outros alunos de turismo para se sentir, isso faz parte, né, do pertencimento. Esse ano nós vamos ter que fazer virtual. Ou híbrido, né? Como a gente está fazendo. Um evento mais para as pessoas do local e um evento virtual para as pessoas que moram fora da região. Tá? No máximo, Paraná, parte do Paraná vai acabar indo no evento e a outra parte vai acabar assistindo de forma virtual. Um evento científico, a gente consegue com certa facilidade fazer essa relação. Por quê? Porque a gente cria um ambiente virtual, salas virtuais, e consegue fazer essa integração. Agora, ele é associado a uma feira de negócios, né? O Festival das Cataratas. Aí eu vou ter um problema maior. Por quê? Porque a feira, é fundamental que as pessoas venham na feira para comprar os seus pacotes. É fundamental que as pessoas vão à feira demonstrar os seus municípios. O que tem de barreirinhas, o que tem de frente para os agentes de viagem vender, para os operadores, tá? E para os outros setores se venderem também. Então aí fica mais difícil. Aí nós vamos ter que criar mecanismos. Por exemplo, vamos ter que criar uma feira virtual, ou seja, parte do stand de barreirinhas vai para barreirinhas, 1, 2 pessoas, vai lá com um standzinho, e que nesse stand o tempo inteiro eu vou ter atividades passando de barreirinhas, eu vou ter mais live, eu vou ter mais dance, todas de forma online. E ao mesmo tempo, a gente sair de São Luís não precisariam vir, desde que eu tenha uma feira virtual. Então, esse é um movimento bem mais complicado, tá, de se fazer, mas vai ter que ser feito para o turismo, né? Vai ter que ser feito para o turismo. Eu lembro que a Alice falou que participou de um aniversário, né? A Alice, que é do nosso grupo aqui, e que demorou 5 minutos porque ninguém se entendeu. Tu imagina uma procissão, né? Um movimento de peregrinação a Ribamar, tá? A outros destinos do Brasil, aí uma festa como a Oktoberfest, como o Peão de Boiadeiro de Barretos, e ver isso tudo da internet, né? Então, o quanto isso é possível, quanto isso não é possível. Né? Essa é uma área realmente que a gente vai ter, no primeiro momento, uma redução grande, tá? Acredito, Gilson. Mas, aos poucos, ela tende a voltar a um outro momento, talvez mais ou menos parecido com esse atual. Mas nunca igual ao movimento que nós estamos agora. O Wilker disse numa live, né, que a gente acompanhou de governança, que nós não vamos voltar para o novo normal, porque não existe um normal, nós não estamos no normal, nunca tivemos. Né? São realidades. Nós tínhamos uma realidade, passamos por outra e vamos ter uma terceira realidade, diferente da primeira e diferente da que nós estamos passando agora. E algumas coisas a gente já consegue ver. Falei muito. A gente vai... Não, tá ótimo. Tá... Pode continuar falando. Só estou dizendo assim, que a gente vai ter que saber lidar com essa situação, né? Não é tipo assim, eu quero porque quero que retorne aquele estado pré-pandemia, né? Eu vou ter que saber lidar com isso. Agora eu te pergunto uma coisa, Francisco. Tu considera que a questão do uso de certificações, né? A certificação na área de segurança da saúde, teve agora a abertura, né, para turismo ferroviário. E aí um dos pontos foi que esse tipo de atrativo, né, os atrativos usariam uma certificação, seguiriam uma certificação, teriam essa certificação para poder funcionar. Tu achas que isso é uma boa estratégia para fazer com que o turista ele se sinta um pouco mais confiante, ou mesmo para que os destinos e as empresas, né, as organizações de turismo, elas possam seguir, de certa forma, padrões, processos, né, de melhorias
no combate à pandemia ou no pós-pandemia, por assim dizer? Olha, Gilson, tentando ser bem breve, porque eu acho que essa pergunta é muito ampla e dá um pano para manga grande, né? Mas assim, nós já temos claro, né? Eu sou pesquisador de turismo, né? Da parte de planejamento e gestão do SAD, mas também fui do poder público, né? Trabalhei no poder público. A nova forma da gente reagir no poder público à nova realidade vai ter que ser diferente da que a gente reagia anteriormente. Isso a gente percebe porque na pesquisa a gente também vai reagir. Talvez as pesquisas que nós fizemos antes da pandemia, talvez pouco tenham, os resultados de lá pouco vão representar para a nova realidade. Né? A gente está fazendo, a gente está no meio aí, eu sou pesquisador, né, do CNPq e oriento várias pesquisas, e algumas delas não começaram, outras já terminaram e agora só precisa análise, e aí será que aquele dado antes da pandemia significa alguma coisa para agora? Ou será que aqueles modelos que a gente analisou vão servir para o próximo futuro? Ou pior, tem gente aqui que está fazendo doutorado que está no meio, fez 300 pesquisas e falta mais 300 para fechar o seu, ou 200. E agora, esse dado serve para alguma coisa? Eu boto tudo fora, porque essa realmente é a realidade, tá? A realidade é que nós temos significados diferentes. Agora, na parte de segurança, Justo, o que dá para falar é o seguinte, pela experiência de pesquisador, tá? O tema segurança, tá? Em qualquer nível, na parte, por exemplo, de competitividade de destinações turísticas, ele estava sendo encarado, ele buscava ser encarado por alguns livros como um qualificador. Um qualificador. E essa semana eu estava analisando dados de antes da pandemia, de uma pesquisa sobre competitividade em destinações turísticas localizadas dentro de parques ou próximos a parques nacionais no Brasil. E o dado segurança, Gilson, ele não se juntou com essa parte de qualificador. Ele não conseguiu, os dados não encaixavam ali dentro. Sabe onde ele encaixava? Na parte de infraestrutura. Então, a segurança, provavelmente, ele vai voltar para aquilo que ele é. Ele vai ser um elemento de infraestrutura, ou seja, um elemento base de suporte para a atividade turística. Mas, provavelmente, ele não vai gerar uma grande vantagem competitiva. No máximo, ele vai ser uma vantagem comparativa, ou seja, Barreirinhas tem mais segurança do que São Luís, ou vice-versa. Mas isso não é uma vantagem competitiva. Eu não vou para São Luís só por causa disso. Eu vou para São Luís por causa do atrativo. Então, isso vai ser quase uma obrigação do destino turístico ter isso. No pessoal da hotelaria que está nos assistindo, todos os hotéis vão ter que entrar no sistema, porque quem não entrar no sistema vai ficar fora do processo. Então, ele não vai, e acho que tem muita gente, parece que descobriu a pólvora, que agora o município tem um selo disso, um selo daquilo, e isso não vai ser diferencial. Pelo menos, Gilson, é o que eu vejo nas pesquisas que a gente avaliou. A não ser que eu tivesse nota nesse certificado. Aqui é a nota A, a nota B, a nota C. Isso a gente consegue perceber diferença, por exemplo, no Booking, no Airbnb, quando a gente vai escolher hotel, por exemplo. Aí a gente consegue ver, é do Booking, mas tem uma nota tal. Não quer dizer que seja do Airbnb, do TripAdvisor, seja avaliado no TripAdvisor, que seja bom. Né? Tem que ter diferenças aí no meio. Entendi. É como se a gente fosse pensar até no próprio marketing, né? Porque aí, no caso, existem aquelas coisas que são obrigatórias, então tem que ter, mas existem as questões que são os atributos, as características que são determinantes, né? Então, essa questão que está falando da segurança, na verdade, é uma obrigação agora. Mas não é o eu dei o exemplo ali pela área da competitividade, né, pela parte de estratégia, mas eu posso dar um exemplo pela parte de marketing, foi perfeito o teu exemplo, acho que fica até mais elucidativo. Eu dei pela parte de estratégia, porque eu estou trabalhando com esses dados agora, e exatamente o dado de segurança, ele não se enquadrou em nada. Sim. Do que a teoria dizia. Ele foi se enquadrar lá em infraestrutura, que é uma coisa básica, infraestrutura de suporte. Né? E agora, depois da pandemia, a gente vai testar esses modelos de competitividade de destinações turísticas e eu acredito que ele vai realmente nessa direção. Todos vão ter, então
não é competitivo, certo? Eu não consigo diferenciar, não vai ter diferenciação, a vantagem competitiva vai ser mínima. Então, ele vai estar lá na infraestrutura de suporte, nada mais que isso. Legal. E aí, no caso, Francisco, também aqui já vendo algumas perguntas, né, que a gente já tem mais ou menos 35 minutos, passa rápido, né? O que é bom passa Sim. rápido. Mas se eu não me engano, eu acho que tem duas perguntas que eu peguei aqui, que é uma da Adriana, acho que é a Adriana, que ela pergunta quando que vai ser a retomada, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente já está conversando, né, e tudo, mas tem alguns estudos, né, que eu andei observando, que eles falam, a retomada forte do turismo vai ser a partir do mês de setembro. Outros falam que a retomada vai ser em dezembro, né? O forte vai ser em dezembro, final do ano. E tem alguns estudos que falam, Francisco, que com relação ao turismo pré-pandemia, só vai chegar novamente aquele patamar a partir de 2021 ou até 2023, né? Essa é a questão que eles falavam, assim, os mais pessimistas, né? Perfeito. 2023. Né? Não sei se tu concordas com isso. Mas assim, Francisco, partindo dessa visão, né, do que seria essa retomada, na tua opinião, Francisco, quais seriam talvez os tipos de turismo, as modalidades, né, as formas de fazer turismo, por assim dizer, que seriam excelentes oportunidades? Na tua visão, o que o turista ele vai procurar mais? Nós sabemos que tem essa questão do isolamento, a preocupação com o isolamento, né? Com o distanciamento, na verdade, né? O distanciamento social, questões de protocolos de segurança, mas na tua opinião, as pessoas elas vão procurar mais um ecoturismo vão buscar mais esse tipo de turismo, né, de natureza? O que seria, na tua opinião, assim, o que seria mais, né, procurado? Assim, o pessoal que está assistindo, que é do turismo, né, sabe que nós estamos hoje num sistema global, né, de atividades. Então, assim, o que acontece no turismo no Brasil interfere em outros lugares e vice-versa. Então, nós precisamos olhar para quem já saiu da pandemia e o que está fazendo, né? Porque o restante eu considero, sinceramente, Gilson, mais especulação, tá? E uma tentativa de previsão. Eu lembro a Suzana, acho que foi a Suzana Gastal que me disse, eu tenho a minha bola de cristal, eu vou aqui tentar descobrir o que aconteceu, o que vai acontecer, né? Então, assim, a gente que acompanha bastante, né, o turismo, não só no Brasil, os dados do turismo, nós temos agora em julho e agosto a, a alta temporada no mercado europeu. Tá? Também no americano, mas o americano ainda não saiu efetivamente. Então, provavelmente. Então, assim, a gente já tem a Grécia fazendo aberturas, a gente já tem a Itália se programando as aberturas, próprio Portugal se programando as aberturas, né? Então, eu sugiro que a gente fique bastante atento a esses mercados, Gilson, tá? Uhum, sim. Também do outro lado, né, do nosso lado aqui, Nova Zelândia, Austrália, né, algumas ilhas da Oceania que foram pouco afetadas, estão procurando se venderem para esse turista, principalmente o europeu, o americano e o chinês, que seriam hoje os turistas que têm maior dinheiro. Quer dizer, onde está o dinheiro, está o turista. Né? Onde está o dinheiro tem realmente mais a ver com... No caso brasileiro, Gilson, nós tivemos há 2 semanas uma movimentação turística mais intensa na nossa região aqui. E o que aconteceu foi uma segunda onda, ou vem acontecendo. Né? Pode ser que não seja, preciso que os estudos epidemiológicos realmente saiam, mas parece muito relacionado. Então, assim, quando nós saímos da pandemia, né, lá no começo, em março, abril, a gente estava falando que em junho e julho já estava livre, nós estamos no final de julho, e agora que alguns estados os dados estão diminuindo, né? Então, eu não sei se não vai ter uma segunda onda ou se vai ter. Então, é bem provável que a partir de agosto nós comecemos em algumas áreas, né, essa possibilidade, setembro, de ver a movimentação turística. O turismo massivo, Gilson, a tendência é demorar um pouco mais para voltar. Um turismo que trabalha com massa, turismo de praia, turismo de cruzeiro.
né, vai levar as pessoas a terem menos visitação. Turismo cultural, desde que ele não seja massivo, porque assim, às vezes a gente fala de turismo cultural como elemento positivo, porque ele não é massivo, mas em alguns lugares eles são massivos. Aliás, os mais conhecidos são massivos, né? O turismo religioso, os mais conhecidos são massivos. Então, assim, esses locais me parece que vão sofrer essa demora maior de voltar ao normal. Os turismos mais alternativos, tá? Não o ecoturismo generalista, de forma generalizada, mas assim, algumas atividades, né, Sim. na natureza, algumas atividades no meio rural, desde que não seja massivo, me parece que tende a receber mais visitação, né? Eu lembro por exemplo, o Cami Café, que foi, né, que foi alvo aí de algumas pesquisas. Esses locais que não tenha muita movimentação, que as pessoas entrem em contato, né, que mostrem, que se conheçam um pouco mais. Então, assim, tanto o residente como o visitante se conhecendo mais, vai ter mais segurança. Então, assim, nesse momento, me parece que o turismo virtual, que a gente diz, essa coisa da virtualidade, de mostrar o meu destino turístico pela internet, para mostrar que ele está bem, que ele está seguro, mostrar quem Sim. são as pessoas, vai dar mais segurança para que eu compre um pacote turístico, tá? Quando eu conheço. Então, essa coisa de virtualizar, essa coisa de trazer a experiência turística, né? A pré-experiência turística para vender o produto me parece fundamental. Então, a área de inovação tende a se valorizar muito, né? Se valorizar bastante, porque tanto ferramentas para não aproximar uma pessoa da outra. Então, assim, ao invés de eu ir lá e fazer um check-in no hotel, se eu puder fazer isso por cartão ou QR Code, em tese, vai me dar mais segurança para ir. Mas, ao mesmo tempo, as atividades que permitam integrar o turista ao morador, né? Ou a quem hospedou e quem vai ser hospedado. Isso me parece que é fundamental. Legal, Francisco. A gente pode também ver, Francisco, essa questão das viagens, né? Para, por exemplo, o pessoal está muito isolado, né? Estão em casa, e aí tem essa distância dos familiares, né? Talvez também seria uma importante alternativa, né? Essa visita de um familiar ao outro, né? A visita Essa, entre os amigos, essa, né? essa movimentação, Gilson, foi as primeiras coisas que ocorreram aqui, tá? Essa movimentação, a visitar os familiares, alguns amigos, é a primeira coisa que está ocorrendo aqui no litoral de Santa Catarina, né? Isso claramente, né? E nos lugares que a gente já foi visitar, então as pessoas estão tentando voltar a buscar aquele normal que existia antes, digamos assim, buscar a mesma realidade. Isso eu concordo contigo. As primeiras motivações vão ser motivações que me dão mais segurança, amigos e familiares, com certeza. Legal, legal. Tem uma outra pergunta aqui, Francisco, que é relacionado à questão do setor informal, né? Na tua visão, assim, né? Como organizar, né, esse setor informal, como reagir, né? O que tu poderia falar um pouquinho aqui para o nosso público? O setor informal do turismo, né, e juntando aí com as micro e pequenas empresas, mostram o quanto o turismo é uma atividade pouco profissionalizada e muito frágil. Tá? E esse é um setor, né, é o setor mais frágil da cadeia, né, o elo mais frágil dessa cadeia, e, consequentemente, Wilson, é o setor que mais deve sofrer, já está sofrendo, tá? E muitos que fazem bico, digamos, na atividade turística, tendem já estão, né, e tendem a desaparecer nesse processo. Então, a meu ver, essa questão da informalidade, ela tende a submergir, né? Ela tende a dar uma desaparecida por um momento, porque são pessoas que não trabalham só com atividade turística, né? E vão buscar saídas em outras atividades. Os formais são aqueles que vão ter mais possibilidade de receber algum apoio governamental, os que mais vão ter possibilidade de
de se organizar para receber um turista e passar uma segurança maior. Então, me parece que o informal vai ter a maior dificuldade que a gente vai ter. Por exemplo, aqui na nossa região, é uma região de muito aluguel de casas, tá? Durante a temporada. Isso é histórico. Tá? Você vai à praia e você aluga. E para mim é estranho, mas pode ser para alguns estranho, as pessoas saem das suas casas sem reserva nenhuma. Ainda ocorre isso muito. Aí ela chega na região nossa e não vai para uma imobiliária alugar, ela vai tentar alugar diretamente com o proprietário da casa. E antes disso tem sempre alguma pessoa, um atravessador que leva essa pessoa até o proprietário. Então, essa forma completamente informal, que já acontece aqui na região há mais de 50 anos e que mantém-se hoje, tá? Eu acredito que ela vai reduzir, porque eu acho que as pessoas vão ter um pouco mais de segurança, tá? Ela já vinha reduzindo com o tempo, mas ela vamos ter um pouco mais de segurança, ou de necessidade de ter segurança ao longo desse processo. Então, ela vai primar mais por buscar o Airbnb, mais por buscar no Airbnb alguns locais que tenham esse selo. Eu trabalho, né, na nossa região aqui, eu e a minha esposa, a gente trabalha com esse segmento também, tá, no mercado. E o que o marketing já está fazendo? O marketing já está indo nessa direção de mostrar para quem pode comprar que as casas, os apartamentos que vão ser alugados pelo Airbnb mesmo, ou por qualquer outro setor, eles têm mais segurança. Então, mostra o anfitrião de forma mais forte, quem é o anfitrião, que ele vai ter uma casa limpa, uma casa mais segura, porque eu acho que isso vai fortalecer, a formalidade vai fortalecer. Né? Nesse caso, Gilson, pode ser uma grande oportunidade para o setor de turismo, como na área para os turismólogos, né? Ou pessoas que trabalham profissionalmente no setor, não só turismólogos, mas pessoas que trabalham profissionalmente no setor. Vai exigir uma profissionalização maior e isso pode ser muito bom para o turismo, porque assim, não adianta aumentar, Gilson, quantitativamente, ter mais e mais e mais demanda. Né? Eu preciso ter um retorno maior para a atividade turística, da atividade turística. A cidade não é a quantidade de turistas que vai reverter em recursos para a cidade, mas sim a qualidade de que esse turista vem. Não é um turista mais rico, mas um turista que gasta mais, que não destrói tanto. Então, esses elementos são fundamentais e me parece que vão emergir na pós-pandemia. Legal. E essa questão da informação, né, que está falando de mostrar, né, de fazer com que o turista, ele, tipo assim, adquira confiança, né, em querer adquirir um serviço, ou mesmo ele possa recomendar, né, porque dentro do turismo também é importante isso, né, às vezes o turista ele não vai, às vezes logo retornar ao destino, aquele atrativo, mas ele pode recomendar, né, e aí eu sei que acho que foi a Alice que falou sobre essa questão da informação, né? A importância da informação, né? Então agora que talvez os brasileiros não vão, talvez a maioria, né? Talvez ainda existam muitas pessoas que estão, eu acredito assim, né? Que estejam ainda com receio, eu vou viajar para outro país, né? Eu vou esperar mais um pouquinho, né? Como a gente tem falado. Talvez essa questão da informação, né, da comunicação, como tu tem falado, é importante para que os próprios brasileiros eles redescubram o Brasil, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que vão viajar, mas é mais viagens para fora, né? E o turismo doméstico ele pode se fortalecer assim, né? Por meio da informação, utilizando as mídias, como tu falaste, essa questão do tour virtual, né? Eu observei muito isso em museus, né? Porque estavam fechados, mas não estavam deixando de fazer, de oferecer o serviço, de demonstrar o serviço a partir de tours virtuais, né? Talvez seja isso muito importante para o Brasil, até para dar uma força, né, no turismo doméstico, né, não, Francisco?
Eu acho, Gilson, assim, acho que a gente pode comparar com coisas que já estão acontecendo, né? Por exemplo, é, na área nossa da educação, né, da educação presencial, né, que era muito forte, o que, que nós vimos? Nós já vimos uma tendência para uma comunicação mais virtual. Na parte dos eventos, lá em Foz do Iguaçu, a gente já tinha visto outros casos internacionais e trouxe para o Brasil, né, essa ideia de, se você não puder ir no evento, você participa virtualmente, né? Para não ser muito caro, o que, que a gente fez? Para a pessoa, a gente receberia um vídeo, muito caro também para a gente receber. Então, assim, no edital, se vocês pegarem o edital original que está no site, ele já fala, em outubro do ano passado, que o evento deste ano, que deveria ter acontecido semana passada, já seria meio presencial, meio virtual. O que a pandemia forçou? A que a gente vá, tá, na direção da virtualidade, com mais rapidez. Então a gente assumiu o híbrido e, se tiver que assumir o virtual, vai fazer o virtual. Em sala de aula também. Eu já dava aula virtual, Gilson, antes, porque a minha universidade já estava caminhando em direção em algumas disciplinas virtuais. Eu assumi há um ano atrás. Para mim, apenas no doutorado, né, que eu dou uma disciplina de doutorado, é que mudou. No mestrado, na graduação, não mudou. E as orientações, algumas a gente já fazia virtual. Quem que a gente experimentou virtual? Lá no início, no IFMA. No Sim. primeiro mestrado, fora do IFMA, a gente já fez algumas orientações virtuais. Lá atrás, já faz 6 anos. Não evoluiu muito por conta da necessidade. Então, eu acredito que essa vinda, essas mudanças que vão ocorrer, tá? Que algumas já estão ocorrendo, e esse novo, a realidade que vai, algumas não vão voltar atrás, Wilson. Essa é a minha impressão. Tá? Isso já está muito claro, tá? Nos resultados que a gente já está vendo. Então, não vão voltar mais aquele momento atrás. E aí, o lado da informação. Os observatórios no Brasil já vêm se organizando há algum tempo, observatórios de turismo, né? Ou se organizando há algum tempo. Talvez não tão valorizados. Na pandemia, quando precisou dar resultados rápidos, quem eles recorreram? Os órgãos públicos. Foram atrás dos observatórios para fazer uma pesquisa nacional. Então, realmente, naturalmente, pelo menos eu também espero muito, talvez sou otimista nisso, que essa área de gestão da informação, de geração, de coleta e de tratamento dos dados vai ser muito valorizada depois. Por quê? Porque ela já veio valorizada. Ninguém vai ir para um local sem conhecer razoavelmente bem depois. A gente já fazia isso, Gilson, eu pelo menos já fazia quando eu vou alugar um apartamento um apartamento, né, por Airbnb fora da minha região, no Brasil ou até fora do Brasil. Eu quero saber o máximo possível de informações. Se eu tiver todos os dados, mais dados ainda, eu vou ter muito mais segurança, né? Então, quanto mais a informação vai ser uma vantagem competitiva. Aliás, Gilson, tu estudas isso, né? Inovação é fundamental para a inovação, Sim. tá? Para gerar vantagem competitiva, para gerar experiências mais memoráveis, tá? Experiências memoráveis. Tudo isso é fundamental. Eu não posso simplesmente voltar àquilo que a gente fazia, provavelmente aquilo que a gente fazia antes. Então, se a gente observar o que a gente já mudou, provavelmente algumas coisas agora a gente não vai voltar mais. Por exemplo, provavelmente a gente não vai fazer tanta live como a gente está fazendo durante a pandemia, mas algumas vão fazer. Eu realmente não pararia antes para ver uma live, agora a gente acaba parando para fazer esse tipo de coisa. Eu acredito nessas mudanças. E assim, Gilson, não é a primeira live sobre essa gestão do turismo, né, e da hospitalidade que eu estou participando, né, de forma mais geral. Mas se eu for ouvir a primeira que eu fiz com algumas pessoas, ouvindo essas pessoas e foi evoluindo, a gente vai realmente ver uma outra realidade que vai ser diferente da realidade que a gente tinha antes. Não é nem agora, né? Não é a mesma de agora, nem a mesma de antes. Então, eu acho que vai exigir outras coisas. Eu estava revendo aqui na live com o pessoal aqui da parte do mercado em Santa Catarina, que tu viste a apresentação, aí para quem está nos assistindo, eu passei para o Gilson a
o Gilson viu a live, melhor, né? Reviu a live. E nessa eu fiz uma síntese no começo do que seria. E eu estava vendo agora, tem que ter segurança, saúde e riscos, coordenação e cooperação, informação, parceria, eficiência, eficácia, efetividade, benefícios, qualificação e resultado. Então não está muito fora daquilo que a gente daquilo que a gente já vem trabalhando, mas cada uma delas, as suas perguntas vão levar com que a gente pense ainda mais para frente. Aliás, o pedido da professora Suzana Gastal é que eu transforme essas últimas lives num texto para publicar na Rosa dos Ventos. Porque eu não sei se eu vou conseguir tempo para organizar esse texto, tá? Mas é só um depoimento segundo ela. Então, quem sabe, daqui, a partir dessas perguntas suas, Gilson, eu vou organizar um pouco esse texto, né, sobre o futuro o pós-pandemia, o que nos Legal. espera, digamos assim. Legal. Certo, Francisco. Então, ó, nosso tempo está quase terminando, né? Porque Eu estou já observando falta aqui. menos de 5 minutos. Mas, assim, antes de dar a palavra para ti, né? Para poder se despedir das pessoas, né? Agradecer e tudo. Eu queria frisar nesse ponto que tu falaste aí, né? Para os colegas que estão assistindo, para o público que está assistindo, que realmente muito importante que tu falou, né? Da segurança, saúde e riscos, né? É fundamental a gente poder refletir, o turismo poder refletir sobre isso, né? Outro ponto importante que tu falou, coordenação, colaboração e cooperação. Eu assisti essa live. E Sim. fundamental, se a gente estiver pensando em o destino, estiver pensando em oportunidades, né? Essa cooperação, né? Para gerar ideias de forma criativa e inovar é fundamental, então, essa cooperação, né? Importante também que tu falou aí, informação, transparência, né? Essa E parceria. informação, parcerias e transparência, essa informação realmente tem que ser gerada, né, para que o turista ele possa observar, ele possa realmente entender para onde ele vai, né, e de que forma ele vai se sentir seguro, né, e eficácia, eficiência e efetividade, né? Acho que isso é importante para que o destino ele possa, de certa forma, né, nesse pós-pandemia, né, ele possa realmente conseguir trazer um serviço, uma experiência de qualidade, né, se a gente pode dizer assim, para o turista, né? Tem que realmente aproveitar os seus recursos e conseguir atingir esses objetivos, né? O tempo está terminando, Francisco. Eu queria te agradecer, queria que tu também desse uma palavrinha final aí, né, para os nossos colegas, para os profissionais que estão assistindo. Eu gostaria de agradecer aí o convite do cowork do IFMA, né, em nome da Ivanilde, né, que foi muito bom, né, eu fico lisonjeado de abrir essa semana, nós temos live a semana inteira, né, a partir de amanhã. Cumprimentar os nossos ex-alunos, né, em nome aí do meu aluno, que às vezes é meio sumido, mas ele, de vez em quando ele aparece, o Flávio Ataíde, sumido porque ele estava fazendo doutorado, né, no Rio de Janeiro. Então, de vez em quando aparece, então em nome dele eu cumprimento os alunos. E a minha querida Doris, né, dela, né, a referência, acho que final que eu faria. Né? É fundamental a gente olhar para o passado, olhar para as experiências que a gente teve, a Doris sempre fez muito bem isso, para que a gente consiga projetar esse futuro. Né? Não é a primeira e não vai ser a última pandemia que nós vamos passar. Então, assim, no que a Doris nos ensinou, né, sempre planejar de forma sustentável a atividade turística, gerenciar de forma parceira, né, a própria forma de trabalhar, me parece que é o futuro do turismo. E dizer que a gente espera a contribuição de todos aí no fórum. O fórum está aberto, né, o Fórum Internacional de Turismo está aberto para trabalhos. Nós estamos, né, Gilson, organizando de forma diferente as lives. Agora a gente está fazendo mesas, né, de trabalho até para deixar todo mundo aí participar. Nessa quarta-feira tem uma mesa com o Gilson coordenando, que são os melhores trabalhos do ano passado, 2019, que receberam premiação. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, normalmente nas quartas a gente está fazendo, nós vamos ter
um tema ligado à geografia do turismo, as contribuições. Vamos fazer por área geografia, sociologia, administração. Então, a ideia do fórum é ir fazendo agora eventos, efetivamente, não mais lives, eventos para contribuir com vocês. Gilson, Vanildo, muito obrigado. Tá? E estou à disposição de vocês para outros trabalhos, como sempre. Ok. Então, nosso tempo está terminando menos de 10 segundos. Um abraço a todos. Vamos lá.